Será que você realmente tem compulsão alimentar? Bom, a maioria das pessoas, muitas pessoas obesas, depressivas, falam que não conseguem ter controle perante a comida. A grande questão é que a compulsão alimentar é uma doença, tá? Ela não é um sintoma em si. A gente precisa entender que não há pesquisas demonstrando a relação da dependência do vício de nós seres humanos para os macronutrientes, para a comida em si. O que é demonstrado em relação à compulsão alimentar é um vício comportamental. Na verdade, a gente fala muito sobre o comer vício, tá? Não vício em comida. O grande problema não é a comida, é o vício em comer, tá? Que é uma questão comportamental. Existe aí vários critérios para diagnosticar a compulsão alimentar, poucos profissionais sabem disso. Esses critérios foram desenvolvidos aí pela Associação Americana de Psiquiatria, para vocês entenderem que é mais uma questão mental do que uma questão fisiológica, uma questão aí metabólica. As pessoas não comem por fome, não comem por uma necessidade metabólica. Por exemplo, a gente vê no inverno que a gente tem mais fome, que é natural. As pessoas comem realmente, é um consumo excessivo de alimentos aí por uma questão comportamental, mental, por estresse. Então a gente tem que analisar. Então eu vou colocar aqui para vocês 5 critérios que a Academia Americana de Psiquiatria colocou, e você, para ser diagnosticado em compulsão alimentar, precisa ter pelo menos 3 desses critérios. Então, o primeiro critério é comer muito rápido. Comer mais rápido que o normal. Aquela ânsia por comida. Segundo critério, comer quando não está sentindo fisicamente fome. Ou seja, as pessoas não têm fome, elas têm uma necessidade angustiante de se alimentar. Terceiro critério, comer até se sentir desconfortavelmente cheio. Então as pessoas têm que se sentir empanturradas, senão elas não param de comer. Quarto critério, a pessoa muitas vezes come sozinha porque tem vergonha. Então elas esperam, por exemplo, o esposo sair da cozinha para comer. Elas esperam estar longe dos pais para comer, tá? Isso é natural, as pessoas têm vergonha, porque já comeram perto das outras pessoas e aí esperam essas pessoas saírem de perto para comer mais, tá? Quinto critério é sente-se enojado consigo mesmo, sente-se deprimido, sente-se culpado. E o grande critério para fazer o diagnóstico de compulsão alimentar é um sofrimento acentuado perante aí a comida, tá? Perante essa relação de compulsão alimentar. Então, eu quero que vocês saibam que vocês precisam ter pelo menos 3 critérios para diagnosticar aí a compulsão alimentar, senão muitas vezes nós, né, qualquer um, nós somos seres humanos, muitas vezes nós temos algum problema e a gente realmente quer descontar na comida. Por que tudo isso, gente? Porque quando a gente se alimenta, principalmente de alimentos mais doces, carboidratos, eles liberam uma quantidade de serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, em maior proporção e nos gera bem-estar, tá? Então isso é natural do ser humano, a gente tem a tendência a isso, apesar de estar errado. A comida não foi feita para nos dar prazer. A gente pode encontrar prazer em outros meios, né? Mas a comida foi feita para nos nutrir, as necessidades fisiológicas, biológicas, para que a gente faça tudo o que é necessário no nosso dia a dia. Infelizmente, as pessoas veem hoje a comida como uma fonte de prazer, tá? Todos nós. E eu queria falar para vocês que a compulsão tem características, então vou citar algumas delas para vocês. Geralmente as pessoas têm essa compulsão alimentar na segunda parte do dia, então bem depois do trabalho, em 67% dos casos depois aí no final do dia.
Geralmente é em casa. Lembra que eu falei pra vocês que as pessoas têm vergonha, né, de comer próximas das outras pessoas? Então, em 96% dos casos, essa condição de compulsão alimentar ocorre em casa, tá? Existe em 42% dos casos uma angústia da fome. Então, as pessoas ficam angustiadas se elas não têm a compulsão alimentar em si, né? Não comem, tá? E precisam ser aí em torno de 60% alimentos reconfortantes, alimentos com densidades energéticas altas. Então, por exemplo, pão, bolo, doces. Então, esses são os alimentos preferidos na compulsão alimentar, tá? E ela ocorre por quê? Eu vou citar para você o que tem na literatura. Em 65% das pessoas, elas falam que por eventos estressantes. A ansiedade está presente em 74% dos casos. Estar sob pressão também é um fator desencadeante de compulsão alimentar. Tristeza em 61% dos casos. Sensação de impotência, ou seja, eu estou vivendo uma situação, mas me sinto impotente perante essa situação, em 62% dos casos. E estado depressivo em 71% dos casos. O que eu quero que você saiba é que a compulsão alimentar ela não pode ser tratada com dieta. Não vai resolver. A medicina germânica, qual é uma das técnicas que eu trabalho, ela fala que a compulsão alimentar advém de um evento que te causou repugnância. Um evento que te causou nojo, uma situação da sua vida que você não soube controlar, que você não conseguiu lidar. Muitas vezes tem relação com questões sexuais, muitas vezes tem questões aí familiares envolvidas com essa repugnância que eu falei pra vocês, com esse nojo. Eu não consegui lidar com aquilo. E isso hoje na minha prática clínica é muito real, só que a gente precisa buscar a causa, porque, por exemplo, eu posso ter pacientes com 50 anos no meu consultório que a compulsão alimentar começou aos 20 e eu tenho que buscar lá atrás, na vida desse paciente, o que ocorreu e tratar de forma associada ao biológico ou emocional. Então eu vou dar meios, suplementação, uma dieta equilibrada para que essa pessoa tente sem pressioná-la, porque senão ela não vai conseguir. Então eu tenho que fazer um meio de biologicamente ajudar esse corpo, mas também emocionalmente é a principal questão. Então se você tem compulsão alimentar, olhe para si. Não vai adiantar você fazer dieta, porque você vai frustrar-se. É necessário cuidar da mente, do espírito, da alma, dos seus sofrimentos, para que isso acabe de uma vez por todas. Então, busque alguém para cuidar da sua saúde, corpo, mente, espiritualidade. Porque senão, infelizmente, você não vai alcançar a cura realmente. Você pode até amenizar os sintomas e depois ele vai voltar, tá bom? Então fica a dica para você. Um grande abraço. Até a próxima. Você que gostou, compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, se inscreva no meu canal no YouTube, Doutora Louise Soares, se inscreva no meu Instagram, nas redes sociais, que a gente sempre tem trazido aí muitas informações de qualidade, com ciência e com amor para você. Um grande abraço.